E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. Acredita-se que a primeira tentativa de abrir um portal foi com a construção da Torre de Babel, e há quem diga que novamente o homem está tentando abrir esse portal. E há quem diga que a tentativa de usar a partícula de Deus, o bóson de Higgs, seja o cumprimento da revelação do Apocalipse, onde que será dado ao diabo a chave do poço do abismo, de onde sairão os demônios. O nome da entidade por trás do poço se chama Abaddon ou Apollyon, exatamente o nome dado ao deus Shiva, adorado e homenageado pelo CERN. A chave pode estar relacionada ao poder que esse anjo caído dará ao homem para abrir o portal e liberar as entidades que virão de uma outra dimensão. É como a chave da ciência, do bem e do mal. Abaddon é também conhecido como Apollyon. É um termo hebraico que tem o significado de destruição ou destruidor. No Novo Testamento, em Apocalipse 9, um anjo chamado Abaddon é descrito como o rei do abismo sem fim, de onde emerge um exército de gafanhotos. Acredita-se que o CERN estaria abrindo então esse portal, que dará início ao Apocalipse. Eles então, a cada ano, aumenta ainda mais a energia que é usada para a abertura desse portal. What the fuck? What the? Fuck! Shit! Fuck! Shit! This is so fascinating to me. Chris, what does science have to say about these portals, immortal beings coming from another dimension? Well, you know, it's a perfectly respectable idea within science now to believe in parallel worlds, parallel dimensions. It's not even really controversial. Most scientists just accept it. Tell me what you caught on camera in Sedona, Arizona. Well, we got video and photographs of what people call orbs, okay? Now, I initially was very skeptical about the whole orb phenomenon. I've seen, you know, people thinking that these are ghosts and things like that on the internet. I've seen photographs of these little circles. So the way we did it is we set up a still photograph with a flash, the way people normally catch orbs, but at the same time have a video camera running from a different angle. Now, if it shows up on two different angles, you know, in the same spot, it can't be a dust particle on the lens or any of those kind of things. We were kind of surprised that
not only did we catch him on both cameras, but the professional photographer that I hired to come out there and video it saw it with his naked eye. He saw a ball of light flying toward him as he was filming. So not only did they show up on both cameras, and we literally saw them with our eyes. Okay, Tom, what does the Bible have to say in the last days about portals and things like this? You know, and this is the other thing, and I've studied prophecy a great deal of my life and never thought of it before, and I'm actually now saying that this is actually the most overlooked aspect of end times prophecy, the role that the windows of heaven and the gates of the earth will play in the end times. For instance, if you read the book of Revelation chapter 9, you see angels that are bound under the great river Euphrates, and a time comes when the gates or whatever's holding them there opens and they come up out of the earth. Very powerful. In fact, they wipe out 1/3 of rebellious humanity in the tribulation period. So we find out that the gateways of the earth is dynamic. It's a holding tank. Jesus tells story of the rich man and Lazarus going down into the belly of the earth, right? Jesus tells about Jonah, and he says, as he was in the belly of the earth, the Son of Man's going to go there too. Here's the good part though. When Jesus in his death, burial, and resurrection went down into the belly of the earth, when he came out, it says he brought with him the keys to death, hell, and the grave. That's right. So not only are there gates, there's keys, and he's got the important ones. But here's the thing that I want to make clear to you. You need really godly discernment in the times and days that we're living in, because some of these passageways, demonic entities will come into the earth. Some of these passageways, angels are going to be coming into the earth. I have seen portals that I know were God. And I have seen portals that I know were demonic. So there's an organization you've done a lot, you gentlemen have done a lot of study on. It's called CERN. Yeah. What is CERN? Who's it made up of? CERN is a large particle collider. Basically, it's in southeastern France. It's a 17-mile-long tunnel that's buried beneath the ground, and what they're doing there is they're accelerating protons at nearly the speed of light. How many countries are involved? Oh, 15, 20 countries of the earth, something like that. And these are top scientists? These are top scientists in the world. And actually, these are the most powerful scientific experiments that have ever been conducted on the face of the earth. They're accelerating these particles at just beneath the speed of light, and they film what's going on. Now, why are they doing all this? Well, particle physicists, of course, want to know about the nature of creation, so they burst these particles into their subatomic pieces to try to understand what they're doing. But they're also looking for gravitons because they believe that those gravitons might be escaping into a parallel reality. Do they believe that they can actually create a passageway to what they think is heaven, which I know is the demonic realm? They not only believe it, Sergio Bertolucci, who is the science director at CERN, said it in a public interview. He said, we are going to open a doorway at CERN, and he said, we may send something through it, or something may come through it back to us. But they totally believe in it. And one other final thing, by the way, is they're also looking for gluon, and this thrills me as a theologian. What is gluon? Gluon is, in a layman's term, essentially the overlaying of sound waves, because particle physicists can't understand why we don't just fly apart, right? The actual matter that you're made out of, Sid, would disappear on the head of a pin. You're almost entirely motion. Protons, neutrons, spinning electrons, your movement. That's all you are. They don't understand. There's no room for pride, is there? Yeah, they don't understand why you don't fly apart. Well, what is gluon? Gluon is the overlaying of sound waves. It's what holds everything together. It's basically Genesis chapter 1. And God spoke. Bara. God said, let there be. God emits sound waves, and he calls forth into somethingness, out of nothingness, atomic constructs, and he makes the plants, he makes the animals. We don't need CERN. Yeah. All we need is the Bible. They're looking for the voice of God. Algum tempo atrás eu falei sobre o CERN e falei que ele seria usado para abrir portais entre dimensões ou lugares para transportar demônios, basicamente, né? Eu sei que demônio é uma palavra brega, ok? Mas a essência é isso, né? E algumas pessoas acharam um pouco absurdo. Então, a questão que eu quero levantar aqui é o seguinte. Primeira pergunta. Alguém aqui realmente acredita que você investe alguns bilhões de dólares para fazer um acelerador de partícula tão grande
para simplesmente estudar partículas? Alguém lúcido acredita que o governo pega dinheiro dos impostos, sendo que o mundo está precisando de um monte de dinheiro para o bem da população, para hospitais, escolas, etc. Pega esse dinheiro muito importante para fazer um acelerador de partícula a não sei quantas dezenas de metros de profundidade, uma profundidade tal que uma bomba atômica não consegue destruir ele, para simplesmente ficar colidindo partículas. Sei. Vou fazer mais uma pergunta mais interessante. Vou pegar aqui uma reportagem, só um minutinho. Isso aqui é uma reportagem de 2003, tá? Eu era aluno da USP. Eu acompanhei essa questão aqui de uma publicação na Nature, onde o cientista propôs enviar uma sonda pro núcleo da Terra, ok? Beleza. Então a ideia do cara era fazer um funil gigante, basicamente, tá? Onde você colocaria, eu acho que era 1 milhão de toneladas, não 1 milhão de quilos, 1 milhão de toneladas de ferro fundido, tá? Toda a produção de ferro do planeta durante uma semana, você fundiria todo esse ferro, colocaria numa falha geológica e junto com isso você colocaria um sensor, tá? Beleza. Então você colocaria um sensor e essa massa de ferro iria abrindo a fratura, a falha, até o núcleo da Terra, para a gente estudar até o núcleo da Terra, ok? Pergunta: alguém acha que uma ideia tão, vamos dizer assim, para usar uma palavra elegante, idiota, tá? Faz sentido simplesmente para você estudar os parâmetros internos da Terra que você já conhece com sismologia? Tipo assim, vamos rachar a Terra no meio para a gente ter uma planilha Excel com alguns números que a gente já conhece. Que tal isso? Alguém acha que isso é viável? Tipo, alguém levanta a mão e pergunta assim pro tonto que desenvolveu essa ideia: pode surgir um vulcanismo, um vulcão no lugar que a gente vai abrir o planeta? Aí, não, você não pode questionar isso é tão seguro quanto vacina, ok? Seguro, mas não vai ter efeito colateral, vulcanismo e tal. Não, igual vacina, não tem efeito colateral, não tem nada, tranquilo. Só faz bem, entendeu? Então, é o seguinte, vamos pensar, o que essas pessoas querem tirar lá de baixo? Essa é a pergunta. Por que alguém quer abrir um buraco até o núcleo da Terra? Por quê? Interessante, não? Por que alguém gostaria de abrir um portal de um lugar para o outro? Sim, a gente não pode mais chamar os demônios, né? Deve ter leis para isso, né? Sei. A gente trata seres humanos como animais. E a gente trata demônios, na verdade. A gente trata seres humanos como animais e trata demônios como se fossem deuses. Olha, isso que um pagão faria. Interessante. Quem vocês acham que inventou essa ideia de furar a Terra com ferro líquido até o núcleo? Foi esse camarada aqui, tá? David Stevenson. E ele diz muito orgulhoso que ele teve a oportunidade de ter como professor um autor de ficção científica que se chama Carl Sagan, ok? Só escreveu ficção científica, basicamente. Tudo que ele fala é lá da cabecinha dele. Inverno nuclear, essas coisas todas. Carl Sagan. Interessante. Então, tipo assim, o cara é um super físico que tem orgulho de ter tido aula com um autor de ficção científica. Gozado isso, né? Tudo bem, eles falam que não é ficção científica, é verdade. Mas vamos ver aqui outras coisas. O CERN, ele não serve para abrir portais, né?
Tá aqui o CERN, tá? E aqui tá a notícia, ó. O Google e o CERN fazem uma parceria, tá? Na área de computação quântica, armazenamento de dados na nuvem, né? Eles chamam de nuvem agora, esse negócio de internet, essas coisas todas. Vamos lá. A gente tem a maior empresa de armazenamento de dados do mundo, o Google, fazendo uma parceria com um colisor de partículas que não vai abrir portais para demônios, não. E o pessoal vai integrar o sistema do Google com um colisor de partículas teórico, tá? Que não é para abrir portais, entendeu? Não vai trazer demônios para dentro de nada. Os demônios não vão ter interação com máquinas, porque demônios não existem, segundo Carl Sagan, ok? E eles estão fazendo isso aqui para armazenar dados de física teórica. Ah, claro, faz todo sentido, não? No mundo da Alice no País das Maravilhas deve fazer algum sentido, né? Não faz sentido nenhum quando eu venho aqui e falo o seguinte, que o CERN serve para abrir portais para demônios. Não faz sentido. Mas aí de repente eles vão lá e encaixam o Google junto com o CERN, onde tem todos os dados de todos nós na internet, conectadinhos, ó, com o CERN. E os cientistas a gente consegue ver, até em artigo científico, que eles estão tentando abrir portais até físicos, abrir uma fratura até o interior da Terra, a parte mais profunda. Mas não, o pessoal diz que não, é tudo isso não vai ter efeito colateral, é igual vacina, ok? Tranquilo. Você não pode abrir a boca, ó. É proibido, ok? Vou mostrar para vocês aqui 3 reportagens diferentes de 3 empresas diferentes que estão fazendo a mesma coisa, ok? São empresas que estão fazendo aplicativos para conversarmos com mortos. Ok, mas eles falam que não é bem mortos, ok? Eles querem fazer uma interação entre as pessoas vivas e as pessoas que já morreram, mas na verdade essa interação vai ser com base numa inteligência artificial que vai ler tudo que a pessoa escreveu na vida no Google e vai recriar uma personalidade para aquela pessoa, ok? Então tá aqui uma reportagem, tá? Ó. Aplicativo permite conversar com amigos mesmo depois de mortos. Beleza. Aqui, ó. Tá aqui. Aplicativo permite falar e até tirar selfie com os mortos. Legal. E esta outra empresa aqui também não são reportagens só diferentes, são empresas diferentes também, tá? Empresa cria aplicativo para conversar com os mortos. Todo mundo fazendo a mesma coisa, tá? E eles falam assim, ó, os cristãos não precisam ficar com medo, ok? Isso não é necromância, tá? A gente está desenvolvendo uma inteligência artificial para conversar com você. O que eu falei aqui sobre inteligência artificial? Quando a inteligência artificial começar a ficar muito inteligente, é porque não é sistema computacional, ok? Quando você tem uma inteligência artificial que consegue simular um morto, o que é aquilo? Aquilo é um demônio falando com você. É a mesma coisa que acontece no espiritismo hoje, ok? O espírita acredita que ele está conversando com um ente querido que já morreu. A mesma simulação que você vai ver no computador, não é um ente querido seu que está no computador conversando com você, ok? É um demônio que está no computador conversando com você. Ponto. Tá? A inteligência artificial não vai fazer isso. Não vai, ela não tem capacidade. Não existe isso, ok? Não existe, não tem como ter essa capacidade toda, tá? De fazer essa simulação de forma tão perfeita. Isso vai ser, sim, interação com o demônio. Mesma coisa no espiritismo. O pessoal olha, ouve lá os espíritos falando. Tudo aquilo é uma simulação, exatamente igual vai ser feito no computador. Um demônio vai lá e fala, não importa se a voz é parecida, não importa nada disso. Essa é a realidade. Beleza. Então, a mesma coisa que o pessoal usa para um médium, eles vão usar para o computador, mas eles vão dizer que é inteligência artificial. Beleza. Então, no computador vai ter simulação de pessoas
Esses computadores estão todos conectados lá no Google, basicamente, e a gente ainda vai conectar tudo isso no CERN, ok? Vamos dizer assim, embora seja tão seguro quanto vacinas, eu tenho uma pequena desconfiança, assim como eu desconfio de vacinas, que isso vai dar um problema, entendeu? Mas as pessoas, elas preferem acreditar no que é bonito, ok? Ou seja, não existe demônio. O Carl Sagan já falou isso, tá? O aluninho dele, que diz que não existe demônio, estava tentando abrir um furo até o inferno, ok? Mas é só para medir as propriedades físicas do inferno, não é para tirar demônio, nem nada disso. É só para medir, só pra gente conseguir um Excel, ok? A gente gastaria alguns bilhões de dólares para conseguir uma planilha Excel de, sei lá, 50 linhas. Tipo, parece uma piada, mas não é uma piada, ok? Isso é o mundo da ciência hoje, ok? Um monte de pagão inventando ideia absurda, ok? Já tem método para fazer esse tipo de medida, chama sismologia, tá? Mas não, o pessoal fala, sismologia não é bom não, a gente vai rachar o planeta. Tipo, que tal perguntar para as pessoas que moram nesse planeta se elas estão interessadas em rachar o seu próprio planeta para saber qual que é a velocidade da onda sísmica na rocha? Tipo assim, não parece muito esperto, ok? Mas é isso, a gente vive nesse mundinho louco aí, né? O mundo, na verdade, é lindo, tá? O problema são os malucos, tá? E sempre são os mesmos, os pagãos, né? Mas paciência, só um comentário aqui. Então, para quem acha que é muito maluquice esse negócio de espíritos ou demônios e portais no CERN, os pesquisadores do CERN acham que não é absurdo eles criarem buracos negros no CERN, como eles falam que eles conseguem, colidir partículas para criar buracos negros. Uma coisa que eles dizem que uma estrela pequena não consegue fazer, eles conseguem, e eles não acham absurdo. Agora, quando a gente fala em abrir portal para demônio, isso não existe. Criar buraco negro que nem o Sol consegue criar, beleza, isso não é absurdo. Agora, abrir um espaço entre uma dimensão e outra para a gente ter acesso a demônios nas máquinas, isso não existe, segundo eles, ok? É tudo seguro, igual vacina. E acredite quem quiser, tá bom? A inteligência artificial e o aprendizado de máquina devem beneficiar muito a humanidade. Muitas indústrias serão afetadas e a inteligência artificial já está sendo chamada de a nova eletricidade, porque a eletricidade afetou muitas indústrias 100 anos atrás. Dr. Drasko, você está trabalhando em um dos maiores instrumentos científicos da CERN, o Colisor de Hadrons. Como as novas tecnologias, como a inteligência artificial e a impressão 3D, vão beneficiar a humanidade? Nós ainda precisamos avaliar a velocidade e o tamanho desta revolução tecnológica que estamos vivendo. Considere bilhões de dispositivos móveis, aumentando de forma nunca vista o poder de processamento, a capacidade de armazenamento e o acesso à informação, ou a enorme confluência de novas tecnologias emergentes, cobrindo áreas como a inteligência artificial, a robótica, os veículos autônomos, a impressão 3D, a nanotecnologia, a biotecnologia, a ciência materialista, o armazenamento de energia e a computação quântica, entre outras. Muitas dessas tecnologias ainda estão em estágio inicial, mas já estão alcançando o ponto de inflexão e amplificando umas às outras em uma enorme confluência, em uma fusão de tecnologias dos mundos físico, digital e biológico. Nós ainda não sabemos como essas mudanças se desdobrarão, pois a interligação e a complexidade dessas tecnologias significam que todas as partes interessadas da sociedade global, o governo, os acadêmicos, a sociedade civil e as empresas
cientistas precisam trabalhar em conjunto para entender as tendências emergentes. O entendimento compartilhado é particularmente importante para moldarmos o nosso futuro com base em objetivos comuns. E como essas novas tecnologias vão mudar o nosso estilo de vida e a forma como trabalhamos. A maneira menos interessante de se pensar isso é que nós provavelmente teremos uma nova classe de pessoas, a classe dos inúteis. Essas pessoas não ficarão somente desempregadas, mas também não empregáveis, porque a tecnologia vai substituir os humanos e empurrá-los para fora do mercado de trabalho. Entretanto, eu não acredito que esta seja a maneira correta de se enxergar as coisas. Nós precisamos pensar em como a tecnologia vai estimular a atividade econômica, promover meios de transporte público mais inteligentes, melhorar o acesso aos cuidados médicos e à educação. Minha preocupação é que os administradores e formuladores de políticas muitas vezes se limitam a um pensamento tradicional linear e absorvem demais as preocupações imediatas, não pensando na força das inovações que estão moldando nosso futuro. Mas precisamos considerar essas mudanças tecnológicas como um convite para refletir sobre quem somos e como enxergamos o mundo. E o que seria necessário para que a tecnologia ficasse totalmente a serviço da humanidade? Como eu disse anteriormente, o principal é concentrar a nossa energia e atenção na cooperação das partes interessadas. No passado, a inteligência artificial era coisa de ficção científica, mas agora está cada vez mais próxima da realidade. Como ela vai beneficiar a humanidade? A inteligência artificial e o aprendizado de máquina devem beneficiar muito a humanidade. Muitas indústrias serão afetadas e a inteligência artificial já está sendo chamada de a nova eletricidade, porque a eletricidade afetou muitas indústrias 100 anos atrás. No momento, a inteligência artificial já está afetando os meios de transporte e certamente os tornará mais eficientes e menos prejudiciais ao meio ambiente, com a introdução dos veículos autônomos. Isso terá implicações econômicas, porque poderemos transportar bens e pessoas de forma mais eficiente, além de melhorar o equilíbrio entre a demanda e a oferta. Outra aplicação da inteligência artificial será na mitigação de efeitos das mudanças climáticas, que são um grande problema para a humanidade. A inteligência artificial poderia oferecer novas oportunidades para a geração de energia limpa. Em se tratando da educação, a inteligência artificial poderia ensinar os estudantes com base no estilo e no ritmo individual de cada um. Na medicina, os robôs com inteligência artificial poderiam assistir os médicos na melhoria e na rapidez do diagnóstico e no tratamento de doenças a um custo menor e com mais precisão. Além disso, a assistência médica para pessoas idosas e com necessidades especiais poderia ser oferecida por robôs com inteligência artificial. Infelizmente, também há possibilidade para uso impróprio e alguns riscos estão sendo discutidos no momento. A inteligência artificial não é diferente das outras tecnologias, e mesmo aquelas que são claramente positivas para a humanidade, têm alguns efeitos adversos, que precisam ser entendidos e remediados. Entretanto, durante toda a minha vida, nunca houve tecnologia com uma promessa maior de tornar as pessoas mais inteligentes, felizes, mais produtivas e conectadas do que a inteligência artificial. E qual é o futuro da humanidade em um mundo de novas tecnologias e inteligência artificial? Eu normalmente sou otimista em relação a isso, e acredito que apesar de algumas tecnologias imporem riscos, eles podem ser remediados da mesma maneira que controlamos as armas nucleares, por exemplo. Isso significa que precisamos de políticas para evitar certas consequências, como temos evitado um holocausto nuclear. Em geral, o processo tecnológico dará melhor qualidade de vida para todos. E encerrando, será que um dia perderemos o controle sobre essas novas tecnologias? Eu acredito que nós permaneceremos no controle. Um círculo de 27 quilômetros na divisa entre a Suíça e a França, aos pés do Monte Jura e às margens do Lago Genebra. É o eixo principal do LHC,
o Grande Colisor de Hadrons, uma máquina que promove colisões de feixes de prótons ou íons, criando uma chuva de partículas. Elas são identificadas nos detectores, que ficam nas cavernas do LHC. Cada detector tem um objetivo. Nós visitamos 2, o Atlas e o CMS. Isso só foi possível porque tem atividade, o complexo consome tanta energia que daria para abastecer uma cidade de 300 mil habitantes e gera um campo magnético 100 mil vezes maior que o da Terra. Cada ciclo de colisões dura até 20 horas. Nesse período, um próton, por exemplo, chega a andar mais de 10 bilhões de quilômetros, suficiente para ir ao planeta Netuno e voltar. São 11.245 voltas no acelerador a cada segundo. Durante a experiência, os detectores medem a trajetória e a energia das partículas após as colisões. Identificam o caminho que elas fizeram e a carga que deixaram ao cruzar certas barreiras. É com base nestas informações que os cientistas sabem se uma partícula é nova. Segundo o próprio Centro Europeu, as lições aprendidas aqui podem levar o homem às profundezas do universo. Um verdadeiro mergulho rumo ao desconhecido. Mas para chegar lá... CERN é uma coisa muito interessante porque o poder dele é enorme e não é uma coisa que é falada muito assim na mídia, é uma coisa que é mantida por baixo do pano. Mas vamos começar com um pouquinho de história a respeito do CERN. O CERN foi criado em 1954, foi, na verdade, financiado pelas Nações Unidas e o propósito dele sempre foi estudar essa questão da física quântica, criar aí portais, buracos negros, enfim. Antes de tudo, eu quero deixar claro que eu não tenho conhecimento em física quântica, então eu não vou entrar nos detalhes da física. Se é isso que você está procurando, esse não é o vídeo certo. O que eu vou entrar em detalhes é falar sobre a relevância do CERN e quais que são os seus objetivos mais obscuros, que muita gente não percebe. Então, o CERN, na verdade, foi até o lugar onde a internet foi inventada em 1989. Aquele www, que significa World Wide Web, foi inventado no CERN. E muitos debatem que o grande propósito dessa máquina é criar um portal entre as dimensões nossa, né, o nosso mundo aqui, e um mundo paranormal, um mundo que a gente não consegue ver. Muitas notícias já vieram a respeito do CERN, falando que eles estão tentando criar um buraco negro, que em si já é perigoso. Aquela partícula de Deus, o Higgs Boson, foi descoberto também no CERN. E eu queria compartilhar com vocês algumas frases interessantes que foram faladas por cientistas que trabalharam no CERN. E olha só, o diretor de pesquisa do CERN, na verdade, falou essa seguinte frase, que esse computador, Large Hadron Collider, como é falado em inglês, poderia abrir um portal para uma outra dimensão e desse portal eles não sabem o que pode vir de lá ou se é possível mandar alguém para lá. Então, com certeza poderia vir alguma coisa ou ser mandado alguma coisa. Em termos religiosos, a gente pode identificar isso como um portal para o inferno, literalmente, porque quem acredita em Deus sabe que existe um mundo além do que o nosso mundo e existem coisas como espíritos, demônios, djinns, enfim. E outra frase interessante que eu queria mencionar aqui já no começo do vídeo, falando sobre Werner Heisenberg, que foi um dos gênios do CERN, disse que esse cara entendia muito bem o que a física quântica queria dizer para a humanidade, onde existe uma coisa chamada potencial para a Babilônia. A Babilônia, para quem não sabe, é aquela civilização antiguíssima que teve aquela história do conflito entre as pessoas, que elas tentaram desafiar Deus, e daí Deus dividiu essas populações em línguas diferentes. Enfim, a Babilônia ela é muito, muito relevante em termos de profecias, em termos também daquela questão do apocalipse, do fim do mundo. Então essa é a parte mais religiosa. Eu não vou ficar nisso agora, eu vou fazer depois um vídeo mais tarde falando sobre essas profecias do fim do mundo, mas o que eu quero focar é no CERN especificamente, porque essa é uma criação muito interessante. Tanto que a gente pode até ver que na frente do CERN existe uma estátua do deus Shiva, que foi erguida em 2004. Esse deus Shiva, ele é um dos deuses do hinduísmo e ele representa a destruição, ou seja, ele é o deus da destruição. Agora, eu acho interessante o fato de ter um deus do hinduísmo na frente de um operatório de física quântica na Suíça. Tipo, se você tentar estabelecer os links, é confuso. Teve também muita mídia que foi lançada do CERN, que mostra
um simbolismo bem intenso que pode ser interpretado mesmo como questões assim de fim de mundo, questões de abertura de um portal para o inferno, ou né, seja lá o que, outras dimensões. E isso é interessante, porque se a gente parar para pensar por que tem tanto dinheiro sendo investido, por que tem tanto cientista sendo investido, e por que ninguém está falando sobre esse CERN, sendo que eles estão fazendo uma coisa tão importante assim. Outro tópico que eu queria trazer atenção é a história da antimatéria. Antimatéria, como eu vou falar mais uma vez, eu não tenho conhecimento aí de física, isso daí não é para mim, mas eu sei que a antimatéria seria o oposto, né, da matéria, e ela pode ser usada para criar bombas atômicas. Só que bombas atômicas diferentes, bombas nucleares diferentes daquelas que a gente tem agora. Por quê? Lembra que eu falei num vídeo anterior da ameaça do inverno nuclear? E o inverno nuclear é muito real, inclusive eu tô lendo aquele livro lá do Carl Sagan que fala sobre isso e, cara, se existir uma guerra nuclear com as armas que existem hoje, o planeta será destruído. Agora, com a antimatéria, é possível criar uma bomba de capacidade nuclear que não deixa resíduos químicos na atmosfera. Vamos parar para pensar sobre isso. Ou seja, é possível ter uma bomba que pode matar geral da população sem destruir o planeta. Essa não seria uma boa alternativa? Tem o filme Anjos e Demônios, para quem ainda não viu, eu recomendo, que era um livro, depois virou filme, com o Tom Hanks. Tom Hanks também, que estava no filme do Código da Vinci. São dois filmes cheios de simbolismo maçônico, de sociedades secretas. E o filme do Anjos e Demônios, eu sei porque eu já assisti esse filme várias vezes, eu sempre achei interessante. Por que num filme que está relacionado à mitologia, ao simbolismo, à religião, por que o filme começa no CERN? O próprio tema do filme é a questão que essa história da bomba antimatéria já tinha sido desenvolvida e ela tinha sido roubada do CERN, e isso, né, criava todo um problema de perigo e tal para a humanidade. Só que, gente, vamos parar para pensar. Se eles estão mostrando isso no filme, de novo entra aquela questão que eu falei, predictive programming. Se eles estão mostrando essa tecnologia nos filmes, você realmente acha que eles ou já não têm a tecnologia ou já não sabem como fazer essa tecnologia? Então, essa história da antimatéria é muito interessante mesmo, porque se você acredita que uma terceira guerra mundial terá que acontecer, uma bomba de capacidade nuclear feita no CERN com essa antimatéria resolveria todos os problemas dessa questão de inverno nuclear. Então, essa é uma das coisas que está sendo aí criada no CERN, essa história do portal, primeiramente, essa é publicamente uma das metas do CERN, é criar esse portal para outras dimensões, criação de um buraco negro. Também a gente sabe publicamente que isso está sendo feito no CERN. Criação dessa bomba de antimatéria também está sendo feito lá. E, gente, lembrando que o CERN é um lugar super seguro. Nossa, para você conseguir até chegar perto, a segurança que existe lá é absurda. Então, é preciso que a gente pense, né? O que está acontecendo lá? Qual que é o propósito disso? E engraçado que é aquela questão do deus Shiva,
né, aquela estátua que foi erguida na frente do CERN, que é o deus da destruição e do renascimento após a destruição. Outra coisa também ligada a isso é o nome. Porque quando a ideia do CERN surgiu, que era justamente para estudar a física quântica, o nome, ele era uma coisa diferente. Só que quando o CERN virou o que virou, o nome dele não fazia muito mais sentido. Tanto que é um acrônimo, eu não sei a palavra em português, para a frase em francês. Só que tem outro significado para o nome do CERN. O nome CERN é uma abreviação do nome Cernunnos, que é de um deus da mitologia céltica, que é a mitologia que tem aqui na Escócia, enfim. E esse deus também é considerado o deus da destruição. Então eu penso que isso é muita coincidência para um lugar só, mas deixem aí a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acham disso. O meu propósito desse vídeo era falar um pouco do CERN e falar sobre o que está acontecendo, até porque não tem tanta informação sobre essa questão. E eu falei já que a Suíça é um país muito importante para tudo que está acontecendo no mundo, tanto que até mesmo naquele jogo das cartas que eu mencionei tem uma carta da Suíça. Tanto independente se o CERN conseguir abrir um portal ou se o CERN usar essa bomba de antimatéria, enfim, tudo parece levar àquela questão da destruição, até porque o simbolismo no CERN, como eu falei, o deus Shiva, enfim, também está ligado à destruição. Então, isso são muitas coincidências para dizer, é só, nada a ver. Então, eu penso que tem alguma coisa aí por trás disso. Eu não vou entrar na questão religiosa, que eu sei que a Bíblia, o Alcorão, esses livros religiosos falam mesmo dessa questão do apocalipse, da guerra que está vindo. Não vou entrar nesse vídeo, porque isso merece um outro vídeo, já que é uma coisa mais... Eu preciso entrar mais em detalhes. Então, muito é engraçado o que está acontecendo no CERN. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que está acontecendo no CERN, qual que será o propósito. Mas eu realmente acredito que essa história da antimatéria é muito interessante, até porque ela foi já mostrada não apenas no filme do Tom Hanks, mas em outros filmes também. São 20 milhões de colisões de pacotes de prótons por segundo. Em cada pacote ocorrem até outras 37 colisões independentes. É só fazer as contas. Quase 1 bilhão de colisões independentes em apenas 1 segundo. Difícil imaginar. As colisões geram muitos tipos de partículas, mas nem todas são novas. Segundo os pesquisadores, uma nova partícula é tão rara que só uma pequena parte das colisões tem características especiais que merecem ser estudadas. O objetivo do Atlas é descobrir por que o universo é constituído na maior parte por matéria escura. Para encontrar as respostas, esta máquina busca reproduzir uns instantes logo após a grande explosão, o Big Bang. As pesquisas tentam responder questões sobre a origem da matéria e as forças elementares da natureza, forças cheias de mistério, respostas que mudariam nossa compreensão sobre energia, matéria e as forças que moldaram o universo desde o início. Será que existem outras dimensões? Mini buracos negros? Por enquanto, são apenas perguntas. Qual é a função dessa grande roda? Bom, essa grande roda ela é capaz de detectar quando o ponto de colisão é lá no meio do detetor. A gente não vê aqui, obviamente. Mas o que acontece é que tem partículas como, por exemplo, os muons, que é um parente, a gente chama normalmente de um primo pesado do elétron. Né? O muon é uma partícula que pode atravessar todo esse material e atravessar também essa grande roda. Só que quando ele atravessa a grande roda, ele deixa um sinalzinho pequenininho. E aí você consegue ter um sinalzinho num ponto, depois tem a outra grande roda. Você tem outro sinalzinho no outro, e aí sim você consegue ver a trajetória. Consegue ver a trajetória, e medindo a trajetória você também consegue medir, é possível também medir a velocidade dele. E se os números no CERN já são superlativos, devem crescer ainda mais. Até 2018 o acelerador vai ser aperfeiçoado, o que permitirá aumentar de 3 a 4 vezes a quantidade de colisões. Mas ao contrário do que mostrou o cinema, o centro de pesquisas que busca respostas para a origem da vida não irá acabar com ela. Toda vez que você começa com um projeto de acelerador, tem o pessoal que diz que vai gerar um buraco negro e esse buraco negro pode engolir tudo. Basicamente seria assim a mecânica da coisa. Mas isso a gente sabe que não tem o menor sentido você falar nisso, porque a experiência que a gente faz aqui, embora envolva uma quantidade muito grande de energia, a gente sabe, por exemplo, da existência de raios cósmicos que vêm, né, de galáxias e tudo mais, que tem energia muito maior do que a gente consegue produzir aqui. Aqui a gente consegue produzir bastante energia de uma forma bem controlada. O raio cósmico a gente não tem esse controle, a gente não sabe de onde vem, quando ele vem, mas eles têm energia muito maior. E se isso fosse para acontecer, esse tipo de reação que fosse acontecer, já deveria ter acontecido há muito tempo, a gente não deveria estar aqui no final das contas.
O acelerador de partículas é tão grande que foi preciso cruzar a fronteira e ir até a França para conhecer outra caverna laboratório do CERN. Estamos em Cessy, vilarejo rural francês com pouco mais de 3 mil moradores. Aqui fica o CMS, outro experimento ligado ao acelerador de partículas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Quase 3 mil cientistas, representando 184 institutos de 42 países, estudam as colisões de partículas em busca de respostas que o homem ainda não encontrou. 55 são brasileiros, como o Diego. Faço parte da colaboração do CMS desde 2008. Eu vim aqui inicialmente para fazer treinamento, logo após o final da minha graduação em Física. E em 2008 eu trabalhei nos testes dos cabos de validação, nos cabos de fibra ótica do sistema de trajetografia do CMS. Também trabalhei na instrumentação e no teste de eletrônica de um calorímetro frontal, que o Brasil teve participação na construção. E atualmente eu faço pesquisa em física difrativa e a gente faz estudos de simulação para instalação de detetores na região frontal do CMS. Além do Diego, quem vai nos guiar pelo CMS é o português José Carlos, o Zé Carioca. Ele é formado em engenharia eletrônica e eletricidade industrial. Como no Atlas, o experimento fica no subsolo, a quase 100 metros. O caminho até lá passa por um rigoroso esquema de segurança. Há um procedimento de acesso, a porta vai abrir e, ao abrir, vamos ter que fazer a identificação pela íris dos olhos, dos dois olhos e vivos. Esta coisa tem que abrir e fechar o olho, tem que modular com uma modulação que há ali de luz, muito mais inteligente que o do filme, né? Que o homem arranca o olho e passa aí o olho e abre a porta. Aqui não funciona. Nem um filme funciona porque tem que abrir e fechar ao mesmo tempo que a modulação aqui funciona. Só assim é o acesso. Isto garante, vou só voltar atrás, tem 7 lasers cruzando esta caixa, 7 lasers, para evitar que você venha junto comigo e vamos entrar os dois e ele vai ver, espera aí, 4 pernas, 2 cabeças, o Zé está muito diferente, não era assim antes. Imagine uma câmera fotográfica com 100 milhões de canais e capacidade para tirar 40 milhões de fotos por segundo. É basicamente o que faz esta máquina de 14 mil toneladas e 15 metros de diâmetro. São quase 10 mil toneladas de ferro, mais do que na Torre Eiffel em Paris. As fotos captam colisões de partículas, mas nem todas são usadas. Um complexo sistema de computadores pré-seleciona cerca de 100 mil imagens a cada segundo. E no fim só 200 ou 300 são analisadas. São 6 terabytes de informação, o dobro do backup de segurança do principal site de buscas do mundo. Se pudesse ser colocada em linha reta, seriam 15 quilômetros. Para mover os equipamentos e processar essa informação toda, existem 58 mil quilômetros de cabos, o suficiente para dar 2 voltas na Terra. No CERN, os números são sempre grandiosos. Uma tecnologia fascinante, mas quando tudo está funcionando, ninguém pode ficar aqui por causa da radiação. E se ficasse... Você não consegue ver nada. A outra pergunta é o barulho que isto deve fazer quando faz colisões, né? Está no vazio. As colisões estão no vazio, no vácuo, não é? Portanto, não há ar, não há barulho dos protões. Mas vamos assim rapidamente dizer, ok, nós conseguimos ver todo o espectro visual da informação. O que você veria era milhões de tracinhos saindo das colisões, portanto, prótons passando por você, pacotes de prótons passando por você e colidindo uns com os outros no centro do detector. Mesmo no centro, o resultado da colisão são para outras partículas que já não existem, só existem desde o tempo da origem do universo, que foram recriadas durante o tempo de vida delas e serem absorvidas pelo detector e vistas pelo detector. Portanto, tu vês um mundo fantástico de riscozinhos, bolinhas passando, se decompondo em outras bolinhas, em outras componentes da matéria e estudavas a matéria. CMS e Atlas trabalham de modo complementar. Foi nestes 2 experimentos que a partícula de Deus apareceu em 2012, numa das fotos captadas em uma das bilhões de colisões. Uma raridade procurada durante décadas pela ciência e que confirmou uma das principais teorias que explicam a origem do universo. Será que estamos perto de responder a uma pergunta que perturba e persegue a humanidade há centenas de anos? Afinal, de onde viemos?
Isso é claro que esse é o objetivo principal, é para isso que a gente tenta pesquisar, mas como vocês já viram, essas questões são questões extremamente complexas, que ainda existem, eu costumo brincar dizer que na cabeça de cada teórico, físico teórico, tem uma completa teoria completamente diferente de como é que o universo apareceu, né? E a gente tenta pesquisar para ver se a gente descobre qual é a teoria certa. Ou talvez não tenha nenhuma teoria certa e a gente tem que voltar para os teóricos e falar, vocês precisam trabalhar um pouco mais. Um feixe vai numa direção e o outro vem e ambos são paralelos, como é que eles colidem? Não, aí você tem, quando você chega perto dos experimentos, aí você não usa esse magneto, aí você tem uma seção quase reta, quando você está chegando a uma distância de 100 a 200 metros perto dos detetores, aí você tem o que a gente chama de lente magnética. Você tem um sistema de magnetos que vão fazer com que o feixe desvie e entre em contato. Então, quando você chega perto, inclusive, do ponto de colisão, você começa a colocar... Num certo momento, você tem que colocar os dois feixes no mesmo tubo. Então, tem até uma peça que tem, de um lado, 2 entradas e do outro lado uma saída só. Nos 27 quilômetros do anel do acelerador existem cerca de 6.000 magnetos. Cada um pesa 22 toneladas. Na verdade, a maior parte do acelerador não é para acelerar. A maior parte do acelerador é para fazer o contorno dos 27 km e trazer de volta. Como é que você faz isso? Você faz isso utilizando o campo magnético. Os campos elétricos fornecem energia e os campos magnéticos guiam os feixes de partículas pelos tubos. A cada volta, as partículas ganham mais velocidade. Tudo começa com uma injeção de hidrogênio. Aquecido, o gás perde os elétrons e sobram os prótons, que se tornam uma espécie de combustível das experiências. As partículas são aceleradas dentro do LHC neste outro tubo. Durante o funcionamento, o acelerador usa muita energia. Por isso, precisa ser resfriado com gás hélio a 271 graus negativos. Só para se ter uma ideia, quando a máquina para, são necessárias 6 semanas só para os equipamentos atingirem a temperatura ambiente. Para fazer os experimentos, os pesquisadores do CERN desenvolvem tecnologias em diversas áreas, como a microeletrônica, novidades que já estão sendo aplicadas por muitas companhias e laboratórios ao redor do mundo. A medicina também se beneficia, principalmente com novas técnicas para diagnósticos. Esse tipo de material pode ser utilizado, tem um projeto, por exemplo, que já está acontecendo há bastante tempo, tem inclusive outros que depois vieram, que o cara pega um material exatamente igual a esse e tenta conectar esse material com o nervo óptico para pessoas que perderam, por exemplo, o uso da retina. A retina do cara pifou, o cara teve um glaucoma, alguma coisa assim, então você conecta esse cara, né, esse material que consegue ter a mesma resolução espacial e o cara começa a ver pontos de luz. Então, talvez o cara nunca vai conseguir ler um livro com aquilo, mas ele já consegue ver uma imagem. Isso para muitas pessoas, para uma pessoa que está cega, não tem como você, um deficiente visual, você não tem como, né, não avaliar, né, a importância disso. Avanços como este só são possíveis porque no CERN as equipes buscam sempre ir além das fronteiras, mesmo sem saber exatamente o que vão encontrar. Imagina se o pessoal que estava estudando no começo, né, no 1900 e pouco, que começou a estudar os elétrons e tudo mais, começasse a parar para se perguntar para que isso serve, eu acho que isso não serve para nada e tal, e de repente o cara não ia fazer nada com aquilo. E olha a revolução que nós temos, né? O microfone, câmera, tudo isso que a gente tem aqui, que é tudo baseado na energia elétrica, tudo baseado no elétron, na partícula fundamental elétrica. Então a pesquisa de base, como a gente chama, pesquisa básica que a gente faz aqui no CERN, ela é obviamente uma pesquisa que por vezes, ainda por cima quando você fala de coisas tipo bóson de Higgs e tudo mais, que parecem um tanto quanto esotéricas, né? São coisas que você não consegue ver imediatamente uma aplicação. Realmente, por vezes, a gente vai talvez encontrar aplicações daqui a 100, 200 anos. Ninguém pode dizer esse momento. O Centro Europeu é uma experiência global. São 21 países membros que contribuem com o orçamento anual. A maior parte do dinheiro vem da Alemanha, França, Reino Unido e Itália. O Brasil participa dos 4 experimentos do acelerador de partículas e já colaborou com pelo menos outros 4 núcleos de pesquisas ao longo dos anos. Desde 2010, o país negocia sua adesão como um Estado associado,
o primeiro da América Latina. Para isso, teria que contribuir com cerca de 10 milhões de dólares por ano. Em dezembro de 2013, o Conselho do CERN autorizou o acordo com o Brasil. Os termos da parceria estão sendo analisados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e terão que passar pelos Ministérios de Planejamento e Relações Exteriores. O acordo ainda terá que ser ratificado pelo Congresso Nacional. No Centro Europeu trabalham profissionais que representam 641 institutos e universidades ao redor do mundo. Só da América Latina são cerca de 200 pessoas. Além de recrutar alguns dos melhores pesquisadores, o CERN também é uma porta aberta para futuros cientistas. Treinar jovens estudantes de física e engenharia é uma das metas. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o CERN, né? E falei que o CERN é um portal, né? E aí, lógico, né, apareceram assim várias pessoas super cientistas, né, dizendo que não, que o CERN não é um portal, ok? Não é um portal, não. Isso aqui é só para ficar colidindo partículas, né? Olha o tamanho de um ser humano aqui e o tamanho desse troço aqui, só para colidir partículas. Sei. Eu já falei muito, já falei sobre o símbolo do CERN, que são 3 6 conectados, né? 666, né? Já falei sobre tudo isso, mas hoje a gente vai um pouquinho mais além, tá? Vamos deixar os nossos amigos aí, cientistas, um pouco envergonhados, né? Envergonhados pela ignorância deles. Então vamos lá. O CERN é um portal? E eu coloquei a interrogação em vermelho porque para mim já é uma afirmação. Ele é um portal, ok? Mas vamos lá. Vamos ler o que tá por trás disso. O CERN, em tese esse nome aqui, CERN, significa Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear, tá? O R aqui seria como se fosse research, ok? Então é um R, né? Pois bem, nada demais em tese. O CERN é esse equipamento gigantesco aqui que tem embaixo da Terra, um túnel como se fosse de metrô cavado na rocha, tá? Com 27 quilômetros de diâmetro. E ele tem um pedacinho aqui menor que se chama Atlas, né? O nome de um deus pagão, né? Porque tudo no CERN é pagão, a gente vai ver isso já já. Pois bem, então ele tem esse círculo aqui de 27 km de diâmetro, e agora esse círculo eles estão querendo transformar nesse círculo aqui e fazer um outro túnel de metrô gigantesco embaixo da Terra, maior, com 100 km de diâmetro, ok? Para deixar o CERN maior. Pois bem, é óbvio, né? Vamos pensar aqui comigo. Um túnel desses aqui é caro? É muito caro, muito caro, muito caro. Esse túnel aqui, o tamanho dele é maior do que todo o metrô de São Paulo. Muito maior, na verdade. Porque, olha só, tem 100 km de diâmetro, ok? Se eu não me engano é diâmetro. Ou, bom, não importa. É grande pra caramba, ok? Agora vem uma questão aqui. É caro. Muito caro. Muito caro. É lógico, né? A gente está num mundo maravilhoso, onde toda a população do mundo tem saneamento básico, né? Não tem ninguém morrendo de fome por desnutrição. Não tem. O mundo é maravilhoso, tá? Todo mundo tem coleta de lixo, né? Todo mundo tem saneamento básico, não tem pessoas dormindo com mosca pousando nas feridas delas, todo mundo tem hospital, tudo é maravilhoso. Então, já que tudo está maravilhoso, o pessoal resolveu pegar um pouco do dinheiro, que é abundante nesse mundo, e construir um túnel gigantesco para ficar colidindo partículas, assim, tchuc-pi, tchuc-pi. Foi isso, não foi? Ou não, você vive em outro mundo. Você viu algum lugar aí onde as pessoas passam fome e elas não têm saneamento básico? E nesse mundo não é tão justo assim, porque as pessoas estão morrendo com mosca pousando nas feridas dela nos hospitais, e alguém vai lá, pega dinheiro para construir uma porcaria de um túnel circular gigantesco, bilhões e bilhões e bilhões, é isso? Você vive em qual mundo? Você vive no mundo da fantasia que os cientistas vivem? Você vive no mundo real, você vê a tristeza das pessoas, você vê a desgraça. Que mundo você vive? Pois bem, então assim, antes de tudo, vamos analisar alguns fatores. Então assim, o CERN está cheio, bem grande, ó, cheio de símbolos ocultistas, e como sabemos, né? O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Então assim, um grupo de cientistas bonzinho, num mundo utópico onde não tem mais morte por desnutrição, desinteria, etc. tal, certo? Todo mundo tem saneamento básico, né? Obviamente o governo primeiro investiu em saneamento básico antes de investir em vacinas, não é verdade? Porque o saneamento básico é o que mais mata. Lógico, todas as pessoas no mundo têm geladeira, né? Todo mundo está comendo bem, uma boa comida, não é verdade?
Não é verdade, né? No mundo dos cientistas eu acho que é. Aí eles vão lá, pegam um monte de dinheiro, faz um negócio circular, que não tem nada a ver com o mundo espiritual, ok? E vão lá e enchem de símbolo ocultista, lotado. Mas não tem nada a ver, hein, Afonso? Não tem nada a ver, isso é científico. Você, Afonso, que tá lá trabalhando com matemática, algoritmo, etc., você é um anti-ciência. Cientista é os caras que vai lá e coloca a estátua da Shiva. Calma aí, vamos ver aqui, ó. Agora é uma coincidência. Isso aqui é o CERN, certo? Olha isso aqui. Tá, foi colocado bem aqui, ó. Isso aqui, ó, é um desenho da cultura maia. Bem parecido, não é não? Ó, esse aqui é este, tá? É bem parecido, não é? Interessante. Será que alguém já abriu portal antes? Ou vai ser a primeira vez que o pessoal abre o portal? Uma pergunta. Se é um portal, como eu digo, será que eles já abriram antes? Ou não? Nunca aconteceu na história. O que você acha? Vamos lá. Então vamos lá. Agora vamos chegar a algumas conclusões aqui. O CERN. O CERN pode ser, sim, Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear, ou ele pode ser a abreviação do deus Cernunnos. O que é esse deus Cernunnos? É uma entidade celta, a gente já falou sobre os celtas, ok? Que controla o submundo, ou seja, o inferno, ok? Muito similar ao livro de Apocalipse 9, capítulo 9, versículo 11, ok? Que fala sobre o anjo do abismo, Apolo ou Apollyon. Na verdade, Apollyon ou o Cernunnos, aí, é tudo a mesma coisa, tá? Só que em regiões diferentes recebeu nomes diferentes, né? Agora vamos procurar sobre os Cernunnos aqui na Wikipedia, né? Olha só, Cernunnos é um nome dado aí pelos estudos celtas, certo? Para o deus chifrudo. Alguém já ouviu falar de deus chifrudo? Deus com D pequeno, né? Ou com G pequeno. Deus chifrudo dos celtas é o Cernunnos. Né? Bom, e aí tem também imagens do deus, como é que ele fala aqui? O deus dos chifres, né? O deus dos cornos, né? O chifre, em português de Portugal, o chifre é corno, né? Então o deus dos cornos, o deus dos chifres, né? Que obviamente não é o meu Deus é o que está na Bíblia, ok? Yahweh Tsevaot, ok? Pois bem, o deus dos celtas, aqui o deus chifrudo, né? Também aparece na cultura romana, né? E olha só, ele aparece muitas vezes com o quê? Como cervo, tá? Por causa do chifre. Como uma serpente com chifres, cara de cachorro, touro. Você lembra lá do bezerro de ouro? Adivinha do que eles estavam fazendo? Pois bem. E eles aparecem com o quê? Em geral, com mão. Olha ali aqui, ó. A figura do Cernunnos, né? Tá vendo o que tem no pescoço dele aqui, ó? Ele tá com uma cobra, tá com o cervo aqui. Em volta do pescoço, ó, o chifre gigante. Tá vendo o que tem em volta do pescoço aqui? Você consegue ver? É um colar bem apertado. Esse colar bem apertado se chama torque, ok? O torque, ele vem da onde? A gente já falou sobre isso em vídeos passados, lá do Stephen Quayle. Ele vem, o torque, que é esse colar apertado, que até hoje em dia tem umas mulheres usando um colar bem apertado no pescoço. Esse torque, ele vem dos Refaim. Refaim, a palavra Refaim, significa aqueles que usam colar quase estrangulando o pescoço. A gente já falou sobre isso, Stephen Quayle fez o estudo. Refaim, aqueles que usam colar quase estrangulando o pescoço. Bom, quando diz lá na Bíblia, quando os israelitas entraram na terra e pá, foram pra porrada, tudo falou, ai, eles foram lá e mataram gente, etc, tal, como se hoje em dia ninguém fizesse, né? Quando eles fizeram isso, eles estavam tirando dali o povo dos Refaim, ou seja, o povo relacionado com os anjos caídos, o povo relacionado com esse ser do chifre aqui, ok? E pôs para correr mesmo. E ainda assim, eles erraram, eles não fizeram perfeitamente. Eles deviam ter feito exatamente o que o Criador falou. Não devia ter sobrado eles deixaram, ok? Porque a maldade que a gente vê hoje, que nós aqui vamos encarar aí chip e etc tal, vem daqui. Por eles não terem feito perfeitamente, ou seja, ter acabado até com o último, eles terem deixado passar um rei uma vez, coisa simples.
Aquele rei lá de trás, que foi poupada a vida dele, depois foi morto, antes de ser morto, foi meses que demorou, ele teve filhos, ele engravidou e a semente dele ficou na terra. Então assim, tudo na Bíblia é perfeito. Tem gente que fala assim, ai, mas aquilo ali era assassinato, aí o mandamento diz lá, não matarás. Desculpa, é não assassinarás. Não diz que você não pode matar, você mata, quando você corta uma planta, você matou ela, certo? É não assassinar. Assassinar é quando você pega uma pessoa que não tem nada a ver, o cara vai lá roubar uma carteira e mata uma pessoa que tipo, você não fez nada. Isso é assassinato, percebe? Agora, não, se a pessoa fez coisas erradas, inclusive tem penas de apedrejamento na Bíblia. Não tem nada, isso não é assassinato, ok? Isso aí é a pessoa pagando pelo que fez. Agora, isso aqui, esse pessoal era mal pra caramba. E o que eu já falei no livro do Stephen Quayle, que ele estava mostrando lá, que é interessante, quando esses caras saíram lá da terra de Canaã, eles foram para onde? Para o lugar dos celtas, e criaram todas essas baixarias lá no lugar dos celtas. A gente já falou sobre isso. Pois bem, então assim, seguindo aqui. O CERN ele foi construído em Saint-Denis-Pauli, na França, ok? E olha só, o lugar que o CERN está localizado, esse Saint-Denis-Pauli, era conhecido como Apollaiacon, ok? Em épocas romanas. Provavelmente porque existia um templo dedicado a Apolo, exatamente onde construíram esse círculo aqui, ok? Apolo, o destruidor, né, naquela região. Apolo ou Apollyon é o anjo do abismo, segundo Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Isso implicaria que o local foi escolhido para o local escolhido para a construção do CERN não faz muito sentido, mas se você for olhar por esse lado, faz. Por quê? Porque você construiria um negócio desse na divisa entre dois países, só para você arrumar mais encrenca para sua cabeça? Tipo assim, por que você colocaria na divisa dos dois países? Né? Não tem outros lugares melhor? Tem, mas por que eles escolheram ali, onde tinha o templo do Apolo? Por quê? Não, por nada, porque eles não são pagãos, o pessoal vai dizer, não, tem um monte de imagens que eles colocam lá, não, peraí, tem novidades aqui. Olha só, Sérgio Bertolucci, você pode procurar aí no Google quem que é o Sérgio Bertolucci, é o diretor de pesquisa científica do CERN, ok? Diretor do CERN, ponto. Ele diz assim, ó, o diretor do CERN, olha só, ele diz que a máquina titânica, lembra Titã? Outra coisa pagã? Pois bem, a máquina titânica pode criar descobertas que estão fora da imaginação da comunidade científica, ok? Como o unknown unknowns, o desconhecido do desconhecido, ok? Como, por exemplo, uma dimensão extra, ok? Aí o diretor do CERN, não sou eu, o diretor do CERN, diz assim, ó, por essa porta que eles estão abrindo, ok? Pode vir alguma coisa ou nós podemos mandar alguma coisa através dessa porta, diz Sérgio Bertolucci, diretor de pesquisa científica computacional do CERN. Então, pera um pouquinho. O diretor de pesquisa científica do CERN diz que por essa porta eles podem, talvez alguma coisa sair ou alguma coisa entrar. Aí vem um monte de gente aí, eu sou um cientista, etc, tal, e diz o seguinte, Afonso é um fanático, o CERN não é um portal para demônios. Espera um pouquinho. O diretor do CERN diz que o CERN pode abrir uma porta para enviar ou receber coisas. O que é uma porta, um portal? Você está de brincadeira. Os caras são tão burros que eles não sabem nem o que o diretor do CERN fala. Tipo assim, antes de fazer vídeo falando assim, Afonso é louco, faz um vídeo falando que o diretor do CERN é um louco. Não eu, pô. Eu tô só pegando coisas que vêm do próprio CERN. Só que as pessoas, elas gostam do seguinte, não, a gente precisa financiar, tá, essas pesquisas absurdas com dinheiro de um monte de cristão do mundo inteiro, entendeu? E os cristãos, como são todos uns trouxa, porque, tipo assim, eles não acreditam mais em nada. Tipo assim, então a gente vai lá e diz assim, não, essa estátua de Shiva não é nada, essa cerimônia satânica que os caras fizeram na frente não é nada também, isso é tudo brincadeira, a gente tá fazendo uma coisa muito séria aqui,
É para que serve isso mesmo? Ah, sei lá, isso serve para internet, a gente inventou a internet, que é uma mentira, né? Eles inventaram um protocolo específico depois, né? E assim, totalmente desnecessário, tá? Tipo assim, os caras não sabem mais o que inventar, certo? Mas tudo bem, continuando aqui. O que a Bíblia diz sobre portais? Existem portais na Bíblia? Vamos ver. João capítulo 1, versículo 51. Em verdade vos digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Yahweh, Tsebaot, subindo e descendo junto com o Filho do Homem. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Jacó teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos do Criador, Yahweh Tsebaot, subiam e desciam por ela. Ok? Estes trechos descrevem basicamente um portal entre a terra e o céu. De acordo com Adam Barker, um dos objetivos do CERN é recriar a escada de Jacó. Então assim, quem que é o Adam Barker? O Adam Barker é CEO dessa empresa Tech Bubble. Ele, CEO milionário, ganhou muito dinheiro, criou esse blog aqui também, Tech Bubble, tá? Blog alguma coisa. Ele fala sobre inteligência artificial, ele fala sobre transhumanismo, ele fala sobre drones e robótica, ele fala sobre o IoT, que é a internet das coisas, e ele fala sobre física quântica. E o que ele diz, basicamente? Se você for ver a reportagem, ele diz, basicamente, que o CERN está tentando fazer é recriar a escada de Jacó. Ou seja, está querendo criar um portal. Agora, o milionário fala, todo mundo faz... quem não falou? Esse cara aqui... Ele sabe aquele outro bilionário que um tempo atrás eu falei que estava nervoso? O sócio do Bill Gates estava nervoso com a NASA? Então, pois é, os milionários estão começando a ficar um pouco agitados ultimamente. Não sei se vocês já perceberam. Eles estão ficando meio nervosinhos. E estão começando a abrir a boca. Olha que interessante, né? Então assim, ao invés do pessoal vir falar que você falou sobre que o CERN é um portal, você é maluco... Fala que o milionário é maluco, fala que o diretor do CERN é maluco, e aí depois você vem aqui e fala que eu sou maluco. Mas primeiro fala deles, pô. Eu tô pegando a informação deles, certo? Os caras tão doidão, Não, o diretor do CERN. Olha só, vamos lá. O pessoal quer que eu acredite o seguinte, o diretor do CERN não sabe o que tá falando. Quem sabe é o fulaninho ali que nem tem doutorado, nem nada. Olha, o cara lá, o PhD do CERN tá falando que aquilo é um portal, pô. Mas vamos continuar aqui, ó. Shiva, deus da destruição hindu, ou o destruidor, o mesmo título de Apolo. E você vê o quê? Não parece um portal esse troço, não tá saindo esse demônio aqui? Parece, né? No meio dos prédios lá. É só um presente, Afonso. Cara, vou te falar uma coisa. Se eu recebesse um presente desse aqui, eu não colocava na minha casa. Afonso, só um presente. Desculpa. Vamos supor, tem uma instituição científica, certo? Eu não colocaria na minha instituição científica cruz, tá? Embora eu seja cristão. Não colocaria Shiva, não colocaria nada, certo? Porque eu não tenho que gastar nem um centavo e nem aceitar nada. Simplesmente assim, as paredes seriam brancas, janela e mesa. Acabou, todo mundo senta ali. Porque, tipo assim, você quer fazer seus cultos, vai pra sua casa, pra sua igreja. Não fique colocando com o seu culto no negócio financiado por todo mundo. Mas eles ligam. Eles ligam não, eles têm que colocar uma iluminação especial aqui. Você tá de brincadeira, meu. E assim, olha só. Hoax ou é real? Aqui, ó, a estátua da deusa Shiva. Tem esse filme aqui no YouTube, vocês podem procurar e assistir. Aí, de repente, o cara tá filmando lá de um apartamento. O cara não sabe o que tá acontecendo, ele tá filmando mesmo. E aí chega esses caras de capuz aqui, chega uma mulher de branco, certo? Aí um desses caras aqui pega uma faca e crava no peito da mulher, né? E aí depois o cara, tipo, abaixa assim, eu acho que era um cientista de verdade no meio do negócio, coitado, não sabe o que tá acontecendo. E aí o pessoal diz assim, não, foi filmado, olha a justificativa deles. Realmente o cara que filmou não sabia o que estava acontecendo. Os caras que estavam lá, eles só estavam fazendo um hoax, estavam só fazendo de mentirinha. O diretor do CERN falou o seguinte, tá vendo esses caras aqui? Eles são todos PhDs em física, entendeu? Que resolveram cada um comprar uma capa preta, tá? E de noite, mas eles falam, você vê que isso é de mentira, porque tem um cara que dá pra ver que ele tá de tênis. Tipo assim, o que tem a ver? Satanista não usa tênis? Tipo assim, não entendi a ideia. E aí, quem que é o nome desses caras aqui que fizeram hoax?
Ninguém, não, a gente não vai falar quem fez. Mas uma instalação dessa caríssima e etc, com vigias e tudo mais, tipo assim, os caras fazem uma boa, abrem uma fogueira lá, etc, colocar uma mulher no meio, cravam um negócio, mas era de mentira. Tudo encenação, ketchup. Você tá de brincadeira, meu? Você é muito criancinha, meu. Os bebês chorão, meu. Isso aqui é hoax, meu. Que hoax? Se for, ó, vamos lá. Se eu sou o diretor dessa instituição científica, certo? Primeiro que não teria essa estátua aqui, obviamente. Mas vamos supor que o cara foi burro. Só um idiota. Ele colocou a estátua porque é um idiota. Beleza. Aí vão lá o pessoal e faz isso aqui. Eu sou o diretor da instituição científica. Eu vou querer saber cada uma dessas pessoas quem foi. E cada uma vai pra cadeia, pegar pelo menos uma semaninha de prisão. Pra deixar de ser bobo e mostrar pra todo mundo, ó. Era nada, ó. Já foram presos. A mulher é essa fulana de tal, tá viva, não tem nada a ver. Cadê a mulher? Quem que é a mulher? A mulher não tá... Deve dar pra identificar o rosto da mulher. Não tá com máscara nem nada. Cadê ela viva? Não, é tudo brincadeira, Afonso. Sério, não tem mais criança aqui, né? Só nos canais de ciências de hoje tem esse criança, né? Chega lá um cara de 40 anos de idade que joga videogame, tatua bolas no braço, etc, tal, e não sei o que, bibibi. Meu, e vem falar que não, que isso aqui é tudo hoax, entendeu? O diretor do CERN falou que é hoax. Aí me prova que é hoax agora. Meu, por que em uma instituição científica que não é religiosa em tese, ocorreriam rituais ocultistas em frente a uma estátua de bronze de um demônio que dizem que é o demônio do destruidor? Por quê? Vamos lá, perguntas que devemos fazer, né? Por que construir o CERN em um lugar que foi dedicado ao anjo do abismo Apolo ou Apollyon? Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Será que eles querem liberar os anjos aprisionados antes do tempo? Por que eles querem recriar a escada de Jacó? Ou seja, um portal entre o céu e a terra? Será que eles pretendem travar uma guerra contra o Criador e o seu filho? O Criador do céu e da terra, Yahweh Tsevaot, e seu filho, Yahush? Será? Será que eles são tão burros assim? Será que eles são tão burros que pensam que vão ganhar? Bom, lembre-se, o pessoal quando construiu a Torre de Babel imaginava que sim. Eles são burros mesmo, entendeu? Então assim, não parece o mesmo cenário da Torre de Babel em que o próprio Criador teve que intervir? Apocalipse, capítulo 9, versículo 21 a 22. A Bíblia também nos fala sobre esses adoradores de demônios. Em Apocalipse 9, 21 a 22. Versículo 21 a 22. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, madeira, pedra, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, que em grego é pharmakia, né? da sua imoralidade sexual e de seus roubos. E só para lembrar todo mundo, a palavra farmácia vem de pharmakia, né? A arte de expandir a consciência usando drogas, muitas vezes durante rituais, né? Então assim, as pessoas vão lá e vão buscar ajuda muitas vezes da pharmakia, né? Que é uma das controladoras desse mundo, né? Então assim, dito tudo isso, é possível que o CERN tenha algum papel no desenrolar para a abertura do Poço do Abismo e na recriação da Torre de Babel? O que é esse CERN? Bom, segundo o diretor do CERN, é um portal. Ou pode ser um portal, né? Agora, segundo o pessoal científico aí, que, nossa, sabe muito, etc, tal, não, isso é só a loucura do Afonso, tá bom? Então vamos ver. I don't believe in stories of flying saucers and other unidentified flying objects. If time travel were possible, we should have already been visited by people from the future. I think if we were being visited by people from another time or another planet, it would be much more obvious and probably very unpleasant. I don't want to make contact with another civilization, except at a safe distance. It might be like the North American Indians making contact with the white men. I bet they wish they had never sold Manhattan. We will discover new structures when look at the universe on smaller and smaller scales.
But in the case of the universe, there seems to be a limiting scale. It is called the Planck length, and it's about 1,000,000 billion times smaller than an inch. This means that there is a limit to how complex the universe can be. O falecido cientista e escritor Stephen Hawking alertou há tempos que as pesquisas desenvolvidas no CERN desencadeariam eventos cataclísmicos semelhantes à abertura da caixa de Pandora da mitologia grega e ao Apocalipse descrito na Bíblia. Toda vez que você começa com um projeto acelerador, tem o pessoal que diz que vai gerar um buraco negro e esse buraco negro pode engolir tudo. Basicamente seria assim a mecânica da coisa. Muitos mistérios e dúvidas cercam a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, mais conhecida como CERN. Basicamente, o CERN desenvolve estudos utilizando partículas nucleares em busca de explicar a origem da matéria que forma o universo. Bom, isso é o que dizem. Porém, existe algo muito mais complexo e talvez nem você e nem eu estejamos prontos para saber. Antes de mais nada, é preciso entendermos o hipotético cenário mitológico no qual os cientistas e engenheiros do CERN tentam nos induzir envolvendo todo esse misticismo que, na verdade, tem o intuito de ocultar o que realmente está acontecendo com a chamada ciência de partículas. O maior fator gerador de histórias a respeito dessas instalações é a presença de uma estátua divina na qual muitos a confundem com o deus Shiva. Embora o deus Shiva estando presente nessa estátua, outra divindade hindu, conhecida como Kali, é a principal protagonista das intrigas criadas em torno dessas figuras. A deusa Kali, de acordo com a mitologia hindu, é representada por uma mulher de pele azulada e boca coberta de sangue, possuindo 8 braços com armas mortais. Kali foi invocada como reforço em batalha por outra divindade chamada de Durga. Lançado aos seus pés, o cônjuge de Kali, o deus Shiva, de fato, tenta impedi-la de executar a dança da destruição. É fato que a internet surgiu nessas instalações na década de 90. Foi utilizada pela primeira vez por ordem do Pentágono. O www, representando o World Wide Web, é curiosamente traduzido como 666. Usando o alfabeto hebraico, o equivalente hebraico do nosso W é a letra Vav. O valor numérico de Vav é 6. Assim, o português www, transliterado para o hebraico, é Vav, 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 que numericamente é 666, um número ocultista. Se não bastasse, as instalações do CERN ficam a exatos 696 quilômetros da cidade sagrada do Vaticano. O brasão de marketing utilizado pelo CERN é formado pelos números 666, de certa forma entrelaçados. É importante ressalvar que os cientistas e engenheiros do CERN, após terem criado a chamada partícula de Deus, ou bóson de Higgs, insistem em levar a pesquisa nesse colisor de partículas a um nível jamais explorado antes. Os pesquisadores do CERN deixam claro as suas intenções de abrir portais para dimensões quânticas, semelhantes aos portais hipotéticos abertos por divindades hindu. Hoje nós podemos dizer sim, nós temos um bóson de Higgs, mas há outras questões ainda que precisam ser resolvidas, respondidas, principalmente com relação a áreas ligadas à matéria escura, à energia escura. A esse ponto você deve se perguntar qual a relação entre os interesses papais sagrados com o CERN localizado em Genebra. Bom, a primeira visita papal à Suíça ocorreu em 1969, quando o Papa Paulo VI visitou a Genebra. Desde 1989, o Conselho Federal da Suíça mantém relações diplomáticas com a Santa Sé por meio de um embaixador designado através de uma chamada missão especial. É fato de que agora nada mais sabemos, pois os artigos recentes a respeito do assunto datam de setembro de 2017.
A Guarda Suíça Papal foi fundada em 1506 pelo Papa Júlio II. A cerimônia de tomada de posse anual dos novos guardas suíços ocorre tradicionalmente no aniversário do chamado Saque de Roma. Cerimônia essa que conta com a presença ao Vaticano de políticos e representantes suíços de alto nível. Ao ver dessa forma, os interesses geopolítico e religioso ficam cada vez mais claros. Talvez a efetivação do Apocalipse descrito na Bíblia possa ser algo controlado, devem pensar os cientistas das ciências de partículas. Liderados por todas essas ideias de misticismo e ocultismo, será que a ciência de partículas destruiria a si mesma, a humanidade e a imagem distorcida do Deus hindu Shiva em um único golpe? Vês um mundo fantástico de riscozinhos, bolinhas passando, se decompondo em outras bolinhas, em outras componentes.